Bom dia, pessoal. Então, nós vamos dar início aqui à nossa aula de empreendedorismo para o curso de Técnica em Agrimensura. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto, nós vamos fazer aqui um breve resumo sobre os conceitos que já foram vistos pelo professor anterior, tá? Primeiramente, eu vou me apresentar. Sou a professora Júnia Carvalho, sou contadora, educadora e empreendedora. Atualmente eu tenho um escritório de contabilidade e um escritório de consultoria financeira e empresarial. Já trabalhei como professora na Universidade Estadual de Montes Claros, no SENAC, na Fundação Educacional de Montes Claros. Hoje eu sou professora de cursos virtuais da Escola Apli Cursos em São Paulo. Sou professora do Instituto Federal aqui de Montes Claros e agora estarei com vocês aí no IESC, tá? Ministrando a disciplina de empreendedorismo. Trabalhei durante 8 anos na rede bancária, fui gerente de banco, passei pelo Unibanco, Itaú e Santander. Fui contadora pública numa prefeitura aqui no norte de Minas. Já montei diversos tipos de empreendimentos para mim, já tive restaurante, já tive um mini mercado e atualmente eu estou mexendo com essa área, prestando serviços de consultoria na área financeira e contábil. Então vamos lá. O que é esse empreendedorismo? Como que a gente pode enxergá-lo como sendo algo de fato inovador, algo que vai transformar não só aquela pessoa, mas uma empresa, né? Olha o conceito que eu deixei aí para vocês. O que é o empreendedorismo? É uma iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, geralmente com alterações que envolvem inovação e riscos. Veja bem, isso é bem importante deixar claro e frisar, porque de fato o empreendedorismo ele está atrelado e ele só vai existir a partir do momento em que tiver envolvido essa questão da inovação e dos riscos, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou abrir um negócio para mim, mas eu não quero ter risco. Então você não está sendo empreendedor. E aí, assim, dificilmente também você vai ter um negócio que vai te gerar um retorno alto, um negócio que vai de fato gerar uma lucratividade, né? Outra coisa que é bem importante deixar claro, esse empreendedorismo ele sempre vai surgir da necessidade ou do incômodo que alguém está sentindo com relação a alguma coisa. Como, por exemplo, eu sou funcionária de uma empresa aí, qualquer que seja, e alguma coisa ali no sistema daquela empresa, na administração, a forma como os proprietários, os gestores lidam com as situações, o nível dos companheiros, dos colegas, colaboradores que eu tenho, não me agrada, alguma coisa me desperta um contentamento. E é esse contentamento que faz com que a gente realmente seja impulsionado e saia do lugar. E aí você sai da situação de ser empregado para realmente ser dono do próprio negócio, para de fato empreender, né? Trouxe aqui para vocês uns questionamentos que é de fato para vocês pensarem. Porque a partir do momento que você começa a pensar, é que você começa a ter condição de agir. Quem age sem pensar, provavelmente vai encontrar muito obstáculo pelo caminho, tá? Então, para a gente pensar aí, ó, eu sou empreendedor? Analisa diante de todos os conceitos que a gente já viu, que vocês viram com o outro professor. Você é uma pessoa empreendedora? O que você consegue fazer daquilo que você tem? E veja bem, é muito fácil você abrir um negócio cheio de recursos, né? Mas aí, como que faz? De repente, você está limitado. Nessa quarentena mesmo, tem sido despertado muito espírito de empreendedorismo em muitas pessoas. E as pessoas estão se virando unicamente com aquilo que tem em mãos, e às vezes é bem pouco o que tem em mãos, né? E isso que é muito importante, isso que é muito válido, e isso que faz de fato a situação tornar-se empreendedora, tá? Então vamos lá, eu sou empreendedor, eu me incomodo com aquilo que está por fazer, ou não, eu sou tranquilo, eu acho que cada um tem que fazer o seu, eu não vou mexer porque não é obrigação minha, a empresa não é minha, tipo isso, né? O empreendedor não é somente aquele que é dono da empresa. Eu posso ser um colaborador empreendedor. E isso é que vai fazer a grande diferença. Porque lembra que eu falei aí mais cedo o conceito do que é ser empreendedor? É um descontentamento com algo que está por fazer.
É você querer completar aquilo que você acredita que é o melhor para o negócio. Independente de você ser o dono ou não. Você pode ser simplesmente o funcionário, um colaborador daquela empresa, mas também estar atrelado aí o seu empreendedorismo, tá? Eu já empreendi em algum momento da minha vida? Será se alguma vez você já foi empreendedor? Né? Daí isso aí, analisar a sua postura. E a partir desse momento que você analisa a sua postura, você começa a entender de fato o que é empreendedorismo. E talvez se incomode, né? Incomode ou não com a situação, com a realidade que você encontra. E aí que é o momento, então, de você ser impulsionado por você mesmo para tomar alguma decisão e sair do lugar, não é verdade? Mas aí, eu não identifiquei, professor, eu não sou uma pessoa empreendedora, eu não consigo, etc e tal. É possível tornar-me um empreendedor? É possível. Assim como qualquer outra técnica, né? Eu costumo brincar e dizer, inclusive, que até se você quiser ser cantor, você vai conseguir ser. Tudo vai depender da técnica, da forma como você utilizar, né? Os treinamentos que você vai fazer, porque tudo na vida nossa depende muito da constância. Se você quer emagrecer. Não adianta você ir à academia somente um dia e comer somente uma refeição saudável, né? Se você quiser emagrecer, você precisa tornar essas rotinas como frequência na sua vida e fazer delas de fato uma rotina, né? Rotina frequente. Do mesmo jeito é cantar. Se você quer cantar, você precisa fazer os treinamentos para treinar as técnicas vocais para sua voz. E o empreender não vai ser diferente, né? O empreender ele vai depender realmente aí dessa constância. Você acorda todos os dias, que horas? Quando você se levanta para começar de fato a praticar as coisas que você precisa colocar em ação? Né? Você procrastina tudo? Deixa para depois? Ah, não, isso não é tão urgente. Ah, vou fazer mais tarde, nesse mais tarde passa um dia, 2 dias, daí a pouco passaram-se um mês, vários meses, o ano acabou e você não fez o que devia ter sido feito. Né? Então, isso aí te tira do empreendedorismo, isso aí te tira dessa rotina de fazer a mais, de ser diferente, de ser diferenciado e, obviamente, também de ter o resultado diferente, aquele resultado que ninguém vem tendo. Tá? O que é ser empreendedor? Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso? Por vezes a gente pensa assim, né? A gente até chega a falar, fulano é empresário, ele tem uma empresa não sei lá de quê, qual é o ramo dele, ele é cheio de dinheiro. E às vezes até pode aparentar realmente que é cheio de dinheiro, né? Mas a gente precisa entender que não necessariamente você vai ter esse retorno de imediato. Seria muito bom, inclusive, né? O empreendedorismo ser sinônimo de dinheiro no bolso, mas não necessariamente. Muitas vezes a pessoa ela acha que está empreendendo, se deixa levar pelos preconceitos que já existem em cima da questão do empresariar. E aí, por conta disso, cai no sedentarismo, cai no comodismo e começa então a viver um ciclo vicioso, usando do capital de giro da empresa para de repente suprir alguma necessidade particular. De repente esse capital de giro ele começa a minguar, a pessoa parte para usar capital de terceiros, é onde começa então o fracasso e o fim do negócio. Né? Então, tenham muito cuidado com isso. Não vá já achando, vou abrir minha empresa, já vou estar cheio de dinheiro, eu vou ser o cara, vou fazer tudo acontecer, né? Não é bem assim. Ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através de congruência entre criatividade e imaginação. Olha que perfeito isso. Se você não tiver as duas coisas atreladas, criatividade e imaginação, você não vai conseguir de fato realizar nada. Porque você precisa primeiro, como eu falei, sentir aquele contentamento, sentir a vontade, o despertar do fazer algo que ninguém está fazendo, ou de fazer alguma coisa que já se faz, mas fazer diferente. Então, isso é primeiro a imaginação. Você imaginou, isso aí pode ser possível, mas e aí, como agora a gente vai fazer? Né? Precisa entrar então agora a ideia da criatividade. Realmente você criar forma, criar maneira, criar estratégias para que você consiga fazer com que a coisa flua, né? E principalmente de uma maneira diferente, de uma maneira eficaz, de uma maneira onde gere-se menos custo, menos trabalho, menos tempo. Tudo isso envolve a criatividade, né? E que ela não vai andar sozinha sem que você tenha atrelado aí, né, através dessa congruência de criatividade e imaginação. O que leva alguém a ter seu próprio negócio?
Já até foi repetido isso aí e a gente vai ver pontos aqui específicos. Primeira coisa que a gente deve lembrar é, de fato, é a insatisfação com alguma coisa, né? De repente você está procurando um emprego, você não acha, ou você consegue emprego na área que você quer, mas você acredita que eles pagam muito mal. É sempre alguma alternativa no sentido de que você começa a ficar inconformado com aquilo que você está fazendo, né? Com o retorno que você tem, ou não retorno nenhum, né? Na verdade, pode acontecer. Mas vamos lá. A partir de onde você deve tomar o primeiro passo para de fato montar seu negócio? Você precisa ter essa imaginação, deixa a imaginação florescer. Às vezes a gente não consegue, diante de tanta rotina, diante de tantos afazeres durante o dia, a gente fica preso às coisas e a gente não se deixa de fato a imaginação fluir. Não deixa a imaginação fluir, não deixa o negócio render, e aí por conta disso as ideias podem não surgir. Então eu costumo dizer que é o seguinte, é um treinamento como se fosse de meditação, que você precisa fazer de vez em quando, pare, de vez em quando e sempre, né? Pare por alguns momentos, fique sozinho, para pensar de fato na vida, pensar na sua rotina, no que você quer para você, no que você quer de um modo geral. E é isso aí, é criar então a imaginação para que você desperte em você o que fazer, o que criar, né? Você vai empreender. Ter determinação. A determinação é bem importante porque ela faz com que a constância exista, né? E como eu falei, tudo só vai ter um resultado positivo se houver uma constância. Se você fizer daquilo uma rotina, aí você vai encontrar resultado. Mas você precisa estar muito bem determinado para isso. Porque imagina, eu não quero trabalhar final de semana. Eu não quero trabalhar após as 5 horas da tarde. Porque, sei lá, você está buscando um conformismo, um comodismo que não deve existir para o empreendedor. O empreendedor, ele vai levantar 2 horas da manhã, que seja, porque a imaginação dele aflorou ali naquele momento e ele não pode deixar de fazer aquela coisa. Mas você precisa estar determinado que você quer alcançar aquele objetivo. Determine o que você quer fazer. Tenha essa determinação para poder fazer e, de fato, faça, né? Isso é a determinação de um modo geral. E sem ela, de fato, você não conseguirá criar nada na vida. Autoavaliação. A autoavaliação você vai conseguir, inclusive, enxergar suas limitações. Quando você conhece suas limitações, até onde você pode ir, o ponto lá da determinação ele fica mais fácil de ser cumprido. Nessa autoavaliação é um momento de você fazer uma introspecção realmente do que é você profissionalmente falando, quais são suas capacidades, né? Para você saber se você pode aceitar ou rejeitar algum tipo de negócio. E isso é muito importante, isso envolve muita maturidade, porque de nada adianta você aceitar algo, encarar algo que você não tem preparo para aquilo, né? Então, se você aceita algo que você não está preparado para assumir, você não tem a técnica suficiente, você não tem o conhecimento suficiente, o que pode acontecer? Você vai se queimar, né? Vai estragar seu negócio, vai ter tempo desperdiçado, vai gastar recursos aí desnecessários, vai ter prejuízos. Então, a autoavaliação ela é muito séria, muito importante para se fazer, inclusive em qualquer área, né, da nossa vida. E principalmente quando você deseja montar seu próprio negócio, para você identificar as condições, as capacidades que você possui. Principalmente porque se você percebe que você não tem capacidade para tal evento, para tal técnica, você pode analisar, inclusive, se é momento de você contratar alguém que tenha essa capacidade, se é permitido se contratar isso ou não, né? E aí, quando você faz essa autoavaliação, você atinge um nível de maturidade de que, se você contratar alguém para fazer tal técnica específica para você, você precisa contratar alguém que você vai confiar e o que aquela pessoa disser é o que você vai realmente atender, porque é ela que possui a técnica e não você, né? A 4 lá, ó, a habilidade de organizar. Essa também é fantástica, porque eu costumo dizer o seguinte, se você não consegue organizar seu quarto, se você não consegue organizar seu carro, se você não consegue organizar sua renda, suas finanças, dificilmente você vai conseguir organizar o próprio negócio,
né? Então é muito importante. Comece também. Às vezes a gente tem um perfil mais desleixado, digamos assim, mas é como eu falei, comece fazendo o pequeno, o pouco, e vai tentando provocar aquilo para se tornar rotina, né? A rotina que vai fazer realmente ter o sucesso do negócio, a rotina que vai fazer você alcançar seu objetivo. Então, quando a gente tiver falando sobre a questão de organização, é importante que ela seja rotineira, porque as coisas precisam ser feitas todos os dias, né? Uma vez só. Eu não vou limpar a minha casa somente um dia, eu não vou lavar o meu carro somente uma vez, né? Eu não vou acordar no horário somente um dia na semana, ou um dia no mês, seja lá o que for. A gente precisa fazer com que isso vire rotina, para que a rotina realmente nos provoque e nos leve, então, ao resultado, ao objetivo que se deseja. Habilidade de liderar pessoas. Olha que bacana essa daí, ó. Liderar pessoas é uma das tarefas mais complexas que existe dentro de um negócio, porque, veja bem, quando a gente lidera pessoas, nós estamos liderando mundos. Mundos complexos, mundos diferentes, porque cada um é bem cada um mesmo, né? Então essa habilidade para liderar pessoas também ela é importantíssima. Se você não tem aptidão, se você não tem trajeto, se você não gosta de mexer com pessoas, infelizmente você não vai conseguir empreender e organizar, gerir o seu próprio negócio. Você vai precisar o quê? Ter uma pessoa para então fazer isso, né? É o momento de contratar. A habilidade de liderar pessoas, ela está muito ligada à sua capacidade de entender o próximo, está ligada à capacidade que você tem de querer, inclusive, ajudar, né? Porque o liderar pessoas, ela é exatamente isso, é você programar uma outra pessoa para ser tão bom quanto você ou até melhor do que você. Então, veja bem, você tem que ter uma capacidade, uma maturidade muito grande, uma capacidade de empatia mesmo pelo outro, né? E uma vez eu estava prestando consultoria a uma empresa, na verdade eu estava tentando fechar com ele o contrato, e a pessoa, esse empresário falou comigo assim, eu não quero mexer com treinamento de pessoas não, para que eu vou fazer isso? Eu treino meu funcionário, gasto dinheiro com ele, daqui um ano ele sai e vai embora do meu negócio. E aí eu lembro que eu falei assim, puxa vida, o que eu respondo pra esse cara aqui agora, né? E aí, assim, rapidamente eu raciocinei e a resposta que eu dei foi a seguinte, eu falei, fulano, veja bem, se você não treinar, e se você não treinar ele, e ele ficar na sua empresa por 5, 10, 15 anos, imagina o desastre que vai ser, né? Então é exatamente isso, você não deve pensar de que você tá liderando alguém e que ela vai sair do seu negócio. Você tem que pensar, e se eu não fizer e ela continuar no meu negócio? Né? Imagina o serviço que ela vai estar prestando, a qualidade que ela vai estar prestando, o quanto isso vai influenciar nos meus resultados financeiros, o quanto isso vai influenciar na fidelização do meu cliente. Né? Então, realmente não é uma tarefa muito fácil. É passível, inclusive, e eu indico, caso vocês queiram, fazer um curso voltado para a liderança mesmo, um curso específico, porque isso dá muito resultado. Habilidade de conhecer tecnicamente etapas e processos. Olha aí isso traz à tona lá a questão da autoavaliação. Se você se conhece, se você fez essa autoavaliação do quão técnico você é para realizar todas as etapas e processos do seu negócio, provavelmente você vai ter um bom resultado, né? Mas se você não tem essa técnica, procure então adquirir a técnica, fazer os cursos que são necessários, que são passíveis, para que você não seja pego de surpresa, né? E essa habilidade de conhecer tecnicamente as etapas e os processos do negócio, ela é importantíssima para que você consiga, inclusive, liderar as pessoas. Você não consegue liderar alguém que você não sabe o que ela está fazendo ou o que ela tem que fazer. Para que você mande alguém fazer alguma coisa, você precisa saber fazer aquela coisa. Né? Para que você avalie se o resultado do serviço está sendo bom, você precisa ser conhecedor do serviço, porque você tem que saber o que se espera daquilo, né? Então, essa habilidade aí, ela também é extremamente importante nesse momento aí que você vai iniciar o seu negócio. Então é isso, nós falamos aqui bastante coisa sobre o que é empreender, fizemos um aparato geral, mais ou menos por meio aí realmente de pontos e
e chaves do que eu considero ser bem importante para o negócio, tá? Eu quero que vocês raciocinem, pensem e comecem a trabalhar de fato aí o que isso representa na vida de vocês, no negócio de vocês. Quem já foi empreendedor, quem já tiver o próprio negócio, ótimo, comece a analisar mais ainda, né, para ver se de fato vocês vêm fazendo o que deve ser feito. Quem ainda não tem seu próprio negócio, veja como você pode ser um colaborador empreendedor para a empresa que você presta serviço, né? Ou então, se você tem a vontade de fazer, é hora de começar o quê? A pôr no papel, começar a escrever, imaginar. Olha lá, o ponto 1, imaginação, né? Começa a imaginar como seria, o que você de fato deseja. É tudo o início, né? E a partir daí é que você começa então a executar. Mas aí, ok, determinamos, fizemos todo esse aparato aí, a gente já tem experiência no mercado, já conhecemos todo o mercado que a gente está inserido, a gente já sabe o que a gente vai enfrentar, inclusive, com relação a concorrências. Outra coisa, quando a gente fala em concorrência, muita gente costuma ter medo, né? Fala assim, poxa vida, eu não vou abrir esse negócio em tal cidade ou em tal bairro, porque já tem muita concorrência, né? E aí a gente não, por vezes, a maioria das pessoas que diz que pensa dessa forma, inclusive, é porque não sabem que o quão saudável é a concorrência para um negócio. Porque só por meio da concorrência é que a gente consegue, de fato, proporcionar um serviço de qualidade para o nosso cliente. Né? Porque você procura o quê? Cada vez mais ser melhor do que o concorrente, para que você se mantenha naquele mercado. E a ideia tem que ser essa mesmo. Então, por isso que eu falo, se há concorrência, é a melhor coisa que pode existir. Se há concorrência, é onde você deve mexer. Só que aí, assim, você tem que ter muita determinação, porque você precisa ser realmente diferenciado, você precisa realmente ser diferente em alguma coisa, né? Não vai querer entrar sendo só mais um lá. Por exemplo, eu gosto de citar o exemplo aqui. Vou criar uma empresa que vai fabricar refrigerantes para competir com Coca-Cola. E aí, meu produto vai ser tão bom quanto a Coca-Cola? Bom no sentido que eu digo de sabor, não no sentido de ser saudável ou não, tá? Mas aí meu produto vai ser tão bom quanto a Coca-Cola, a aceitação vai ser tão boa quanto a Coca-Cola tem diante do seu público consumidor, né? Porque de nada adianta, eu vou lá, lanço um produto, ele é bem inferior ao que a Coca-Cola já apresenta, mas eu tô lá com o mesmo preço da Coca-Cola, batendo de frente e tudo mais. Dificilmente eu vou conseguir espaço, né? Dificilmente eu vou gastar dinheiro, investir em campanha, investir em marketing e etc. E eu não vou ter um retorno esperado. Por quê? Porque a minha qualidade ela não foi superior. Então eu preciso ter algo de diferente, que seja preço, prazo, uma promoção, que seja, sei lá, alguma coisa eu preciso trabalhar no meu negócio para que ele seja diferente. Outra coisa que eu gosto de sempre exemplificar. Olha aqui em Montes Claros, a quantidade de drogarias Mina Brasil que existe, né? Então, assim, se as drogarias, de um modo geral, fossem analisar e levar em consideração pela concorrência, nem abriria, né? E recentemente, agora a gente recebeu aí outras drogarias, inclusive bem grandes, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, que chegou aí, Raia, tem umas outras drogarias que eu vi outro dia passando pela rua. Então, assim, você vê que a concorrência, ela não é algo que te impede de realmente alavancar e empreender, né? Mas o que te impede realmente aí é a determinação, o conhecimento, as habilidades que você precisa ter para gerir, para fazer o negócio tocar, tá? Então, aí vamos lá. A gente já tem tudo isso pronto, tudo isso estabelecido, a gente já raciocinou, já mentalizamos. Agora, tá tudo pronto para a gente começar a trabalhar. Mas antes de começar a trabalhar, a gente precisa fazer o quê? A formalização do nosso negócio. Como que isso se dá? É a criação da empresa mesmo, né? O que é preciso para eu criar minha empresa? E eu vou falar com vocês que precisa de bastante coisa. Hoje em dia está tudo bem mais fácil de se fazer por conta dos benefícios, das facilidades que o mundo tecnológico nos permite, né? Antigamente, para você criar um CNPJ, e antigamente eu falo assim, coisa de mais ou menos uns 15 anos atrás, né? Para você criar um CNPJ demorava meses.
meses mesmo, porque até que leva documento em todos os órgãos, em todas as vias necessárias, que se pague tudo que era necessário ser pago, e era tudo muito caro também. Hoje está tudo bem mais fácil. Hoje, em média, você demora para poder abrir um negócio, dando tudo certo, logicamente, né? Porque pode acontecer durante o meio do processo haver algum empecilho. Mas aí, se der tudo certo, hoje, no máximo, sei lá, uma semana no máximo, você já está com o CNPJ todo pronto em mãos, né? Com sua empresa pronta para, inclusive, emitir notas fiscais e já começar a produzir. Mas então vamos lá. A primeira coisa que a gente deve fazer é um registro da pessoa jurídica. Esse registro de pessoa jurídica é aquele mesmo registro, parecido como que seria mais ou menos quando a criança nasce, né? A gente não faz um registro no cartório e tudo mais, a gente precisa fazer esse registro também da pessoa jurídica. E logo em seguida, juntamente aí com esse registro, né, é feita a criação do CNPJ, que é o equivalente ao nosso CPF. O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Nesse momento aí que está fazendo esse cadastro, gerando todos esses registros para a empresa, vai ser averiguado, inclusive, se existe alguma empresa no nosso estado, que você está criando aquela empresa, que tenha o mesmo registro que o seu. O mesmo registro no sentido de ser o mesmo nome, porque não pode acontecer, né? Diferente aí do que acontece na pessoa física, você pode encontrar alguém que tem exatamente o mesmo nome e sobrenome seu. Na pessoa jurídica não pode acontecer. Se houver alguém com o mesmo nome que o seu, alguma empresa já criada, aí no próprio cadastro, quando você está fazendo, ele não é aprovado. Então, é devolvido todo o processo para que você refaça e crie um novo nome, né? Tudo isso aí vai ser analisado. Então, tem que se fazer essa solicitação desse cadastro, ele é feito juntamente com a Receita Federal, né? É tudo online mesmo, não tem muito estresse, mas aqui, você não consegue fazer isso sozinho. Para que seja criado esse CNPJ, você precisa contratar um contador. E aí entra eu em ação, olha só, entra eu em ação para poder fazer a contabilidade da empresa sua, né? Tem só um único tipo de empresa, a gente vai falar nele, que de fato não há necessidade para criar o CNPJ, mas há necessidade porque a rotina de se fazer, dificilmente você vai conseguir, você vai saber de fato, né? E aí, assim, recentemente a gente encontra pessoas que abriram empresas, meio que na doida aí, achando que não precisava ter contador, e depois tem sérios problemas à frente, né? Depois eu conto exemplo aí para vocês. Então tá aí, lá na Receita Federal, solicitado esse cadastro juntamente com a Junta Comercial, juntamente com a Prefeitura, Secretaria Estadual de Fazenda, são feitos no primeiro momento, quando está fazendo o primeiro cadastro, já vai essa levada aí toda de solicitações. Esses que eu estou mostrando aqui para vocês, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, todos eles são obrigatórios para qualquer tipo de empresa. Aí, dependendo do tipo de empresa, vai precisar também de autorização de IBAMA, vai precisar de autorização, vamos supor, de conselho de ordem, né? Por exemplo, se é engenheiro, você tem que ter um cadastro feito especificamente junto ao seu conselho. Se é médico, tem que ter lá também junto ao conselho de medicina, etc. Né? Alguns tipos de serviços aí, eles têm umas exigências específicas. Todos esses aqui são básicos, com exceto ali o IBAMA eu coloquei apenas para exemplificar. O IBAMA realmente é só se houver algum tipo de serviço que for prestado que envolva a questão do meio ambiente. O cadastro da Previdência Social e o cadastro na Caixa Econômica Federal também é impreterível ser feito bem no início lá, porque eles é que vai te dar condição para que você contrate qualquer funcionário. Aí você fala assim: mas eu não vou contratar funcionário, não, professor. Eu vou trabalhar sozinha, eu vou ser MEI, por exemplo, sei lá. Mas eu não vou contratar funcionário. E aí? Precisa do mesmo jeito. Porque, veja bem, principalmente a área de vocês, o ramo que vocês vão trabalhar, provavelmente vocês vão participar de processos licitatórios, vocês vão prestar serviço para outras empresas e grande parte das vezes as empresas são empresas bem grandes, elas vão exigir de vocês para contratar os serviços diversas CNDs, que são certidões negativas de débito com a federação, com o estado, com o município. E aí, para que você tenha essas certidões, você precisa ter todos esses cadastros prontos.
né? O exemplo que eu falei para vocês que eu ia falar, eu lembrei aqui dele e eu acho que cabe ser citado nesse momento. Eu recebi uma solicitação de uma pessoa recentemente, não era cliente minha, ele fez um MEI para ele, né? E ele mesmo fez por ele, achando que ele tinha conhecimento suficiente para poder gerir o negócio contabilmente falando sozinho, né? E aí, simplesmente, ele criou o CNPJ e vinha pagando mensalmente lá o imposto normal. Somente isso que ele fazia. Ele não fez esses cadastros junto com a Previdência, junto com a Caixa Econômica, não estava atento à questão de declaração de imposto de renda, nada. E aí agora ele participou de um processo lá seletivo, processo licitatório, e ele estava precisando apresentar as certidões negativas referente, inclusive, a FGTS, INSS e várias outras certidões, né, de débito. E aí ele não estava conseguindo, ele ficou louco, aí foi quando ele procurou um contador, que caiu nas minhas mãos. E aí, quando eu fui ver, ele não tinha feito nada. Inclusive, o imposto de renda da pessoa jurídica, ele também não havia feito. O imposto de renda dele como sócio, ele não fazia. Então, um monte de coisinha que ele estava deixando por fazer. Resultado, ele perdeu o processo que ele estava participando, porque passou do prazo, ele não conseguiu entregar a documentação toda, né, em tempo hábil, visto que nesse momento agora, principalmente por a gente estar aí com pandemia e tudo mais, a Caixa Econômica não está funcionando com 100% dos funcionários, então acabou que ele não conseguiu em tempo hábil fazer esses cadastros. Previdência Social também não teve muito sucesso de imediatismo, né? Então ele acabou perdendo, era um negócio bem grande para ele, segundo ele fala, né? E ainda foi multado, né? Teve um monte de multa aí, porque ele deixou de entregar as obrigações acessórias, ele deixou de entregar. Ele deixou de entregar a declaração de imposto de renda dentro do prazo, aí quando entrega fora do prazo tem multa, tem juros, um monte de coisa. Então é isso, às vezes a pessoa acha que está fazendo um grande negócio por estar evitando uma despesa em si, mas acaba gerando uma despesa muito maior, né, posteriormente. Então é como eu falei, lembra lá no início, ó, quando a gente fala que não formalizar no porquê montar seu negócio, olha aqui, a habilidade de conhecer tecnicamente as etapas e processos. Então, se você não tem capacidade de realizar tecnicamente todas as etapas e processos, é necessário delegar. Isso é saber liderar, né? Você precisa delegar aquilo que você não tem condição, não tem capacidade para executar, porque senão vai dar errado mesmo, não adianta. E outra coisa, nós não vamos conseguir abraçar o mundo, né? Então, eu não vou conseguir jamais fazer tudo na minha empresa. Eu preciso sim delegar, eu preciso saber para quem passar, que hora passar e o que passar, né? O que realmente ser delegado. Então, isso é bem importante. Que mais? A gente precisa ter todos esses tipos de cadastro para só após, então, isso aí é que a gente consegue fazer as emissões de notas fiscais, começar de fato a operar. Aí você fala assim, professora, mas se eu fizer um curso e tal, eu consigo fazer, aprender? Você pode até aprender, fazer todo esse processo aí de abertura de empresa, mas por diversos órgãos, como Secretaria da Fazenda, Receita Federal, em alguns momentos vai solicitar a assinatura de um contador. Então, de qualquer forma, você precisa ter o contador. Então, já que você vai contratar para fazer uma assinatura, já contrata, porque o contador ele não vai te cobrar mais porque está fazendo todo o processo. Ele vai te cobrar exatamente pela assinatura que ele tem que dar nesses órgãos, né? Então, você já contrata porque o cara vai te dar garantia de que vai estar saindo feito tudo certo. Caso aconteça algum erro, se for erro técnico, ele é que vai ser responsável, já não é você, né? Então, facilita realmente, você ganha tempo, não desperdiça dinheiro, que é muito importante, principalmente no início do negócio, né? Outra coisa também que é bem importante vocês ficarem, ter consciência e saber, é que assim, todo negócio, ele não te dá retorno de imediato. Você pode até começar ali achando que você está tendo um lucro e tal, mas na verdade o lucro que você está tendo vai servir para compensar toda a despesa pré-operacional que você teve para a abertura do negócio. Então, até que de fato ele comece a te gerar um lucro líquido mesmo para o seu negócio, demora aí mais de um ano mesmo, sabe? Então, por isso que é importante você ter muita determinação, muito pé no chão para não empolgar, porque o dinheiro no caixa não é dinheiro, não é lucro. Dinheiro em caixa não é lucro da empresa. E muitas vezes, principalmente o pequeno empresário que não tem conhecimento financeiro da coisa, ele acha que, nossa, meu caixa tá bombando, ele acha que o dinheiro que tá ali é dele, que ele pode gastar, e na verdade não é, né? Não é bem assim que acontece. Então vamos lá, continuando. Já sabemos o que a gente precisa fazer, né, para abrir a empresa,
de fato formalizá-la. Mas e agora? Qual é o tipo de empresa que eu posso abrir? Que tipo de empresa que eu devo abrir, na verdade, né? Qual que é a melhor? Aí a gente precisa conhecer, entender, verificar realmente qual é a sua situação, né? Os tipos de empresas que a gente tem hoje é o microempreendedor individual, o MEI, é o mais recente tipo de empresa que foi criado, né, no Brasil. Ele é uma forma bem simples de criar um CNPJ, gera uma despesa bem pequena, apenas um único imposto que você paga por mês, mas é cheio de detalhezinhos, nós vamos falar sobre ele também. Temos a firma individual, que é o empresário individual. Temos as sociedades limitadas, as sociedades anônimas, sociedades simples e a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Veja bem, para criar uma empresa, basta que uma ou mais pessoas tenham vontade de operacionalizar algum tipo de negócio, produto ou serviço, né? Tendo isso, você já pode criar a empresa. Se for uma sociedade anônima, você precisa ter mais de 2 pessoas. A sociedade anônima geralmente são empresas bem grandes e o que caracteriza ela é a forma como o capital social ele é dividido. Nas sociedades anônimas é falado em ações. São aquelas empresas que podem negociar na bolsa de valores, né, que vendem suas ações. E não necessariamente toda sociedade anônima vai vender as ações, vai estar operacionalizando na bolsa de valores. Mas somente sendo sociedade anônima com capital aberto é que se pode fazer esse tipo de operação, tá? Elas geralmente são empresas muito grandes porque ela tem para se abrir nesse tipo de sociedade, precisa ter um valor mínimo de capital, valores bem altos, inclusive, precisa ter um número de ações para ser dividida entre os sócios e tudo mais, tá? Então, geralmente são empresas bem grandes. A sociedade simples. Sociedade simples, ela é de fato a sociedade simples, né, de se fazer, porque ela vai reunir profissionais que vão prestar serviços, né, e geralmente são serviços técnicos que envolvem atividades intelectuais, isso é bem importante também deixar claro. Aqui também precisa ter 2 ou mais pessoas para ser criada, uma pessoa só não consegue criar uma sociedade simples. Ah, mas eu sou só eu sozinho, como é que eu faço? Aí você vai criar uma firma individual, uma empresa individual, uma EIRELI, o que for, tá? Mas se for 2 pessoas ou mais, aí você pode fazer a sociedade simples. Temos aqui também a sociedade limitada. Essa também ela é bem comum de se ver, a maioria, eu acho que 70% das empresas hoje, 70% acho que foi muito que eu falei, mas vamos dizer uns 40 e poucos ou 50% das empresas que a gente tem, elas são em forma de sociedade limitada. O que caracteriza? Também precisa ter 2 ou mais sócios, né? Para poder criar. Nessa sociedade, o que diferencia ela da sociedade anônima? Aqui não se fala em acionistas, se fala em sócios, né? E o valor que é investido, ele não é dividido em ações, ele é feito em cotas do empreendimento, tá? Na sociedade limitada, os sócios eles são responsáveis pela empresa, proporcional ao valor que eles estão integralizando na empresa. Como que é isso? Vamos supor, eu junto com qualquer outra pessoa para poder formar a minha empresa. E aí eu dou lá 20 mil e o meu sócio dá 80 mil. Então, eu sou responsável pela empresa, 20% de todo dela, e 80% o meu sócio vai ser responsável. Essa responsabilidade ela está voltada, inclusive, quando houver, por exemplo, casos de empréstimos, financiamentos em bancos, dívidas com o governo, eu sou responsável. O meu patrimônio, pessoa física, vai ser responsável pela empresa, 20% apenas, né? Enquanto que o do sócio, meu, vai ser 80%, tá? O que mais que eu posso dizer? A sociedade limitada, você pode escolher a forma de tributação, né? Tem diversas formas, simples nacional, lucro presumido, diversas opções. Isso também é interessante que você tenha alguém contratado, um contador específico, para poder te ajudar a definir qual é a melhor forma de tributação para o seu negócio, porque vai depender também do volume seu de faturamento, é muita coisa que vai ser envolvida. O volume que você tem de prolabore, como que você faz as retiradas, se você tem prolabore ou se você tem divisão de lucros, tudo isso aí vai influenciar bastante ao determinar a questão do tipo da tributação, tá?
Depois de sociedade limitada, a gente tem a Eireli. Essa Eireli, ela é como se fosse a sociedade limitada, mas ela é apenas feita por um sócio, é uma única pessoa, ela não tem, né, vários. Então, um único sócio, ele é responsável 100% pela empresa, né? E o único detalhe é que, para ser uma Eireli, você precisa ter de capital social, no mínimo, 100 salários mínimos, né? 100 salários mínimos, e isso integralizado mesmo, ou seja, seu maquinário, sua estrutura, seu estoque, tudo que você adquiriu para o seu negócio, ele tem que equivaler pelo menos a 100 salários mínimos. Se não tiver esse valor, você não pode montar essa empresa, que é uma empresa individual de solidariedade limitada, né? Que é você estar limitada ao capital que você investiu para você ser responsável pela empresa, tá? Mas aqui não há sócios, não há sociedade formada, é apenas uma única pessoa. Depois da Eireli, a gente tem a empresa individual, que assim como a Eireli é composta por apenas um único, né, uma única pessoa. Nesse caso aqui, como não se fala em sociedade, o empresário ele é visto como o dono do negócio, porque ele sozinho, né? O empresário é responsável financeiramente pela empresa, 100% de seu patrimônio, ele pode estar atrelado, tá? Dependendo de qual for o tipo de negociação ou dívida que houver. Outra coisa que tem muita vantagem, porque em alguns tipos de empresa individual, o empresário ele consegue ter alguns abatimentos, ter algumas bonificações, isenções, tá? Também é muito comum acontecer, a maioria das empresas que a gente vê, essas empresas pequenas, restaurantes, açougues, padarias, esses comércios de bairro principalmente, a maioria deles é empresa individual. Por quê? O que difere também lá do Eireli, não tem capital mínimo para ser investido, então se você quiser começar seu negócio com R$1.000, você começa com sei lá, qualquer valor, não tem valor mínimo para iniciar a empresa individual, tá? São empresas que têm pode fazer prestação de serviço ou comércio. Indústria não tem essa opção, tá? Não pode ser, só pode ser realmente comércio varejista e prestação de serviço. E aí, por fim, a gente tem o mais recente tipo de empresa que foi criado, bem novo esse tipo aí de tipo de empresa, tá? Ele foi uma empresa que foi criada para formalizar o trabalhador informal, né? Então, aquelas pessoas que trabalhavam de casa mesmo, nem tinha ponto específico, faziam lá seu bolo, fazia lá, sei lá, serviços de marcenaria, tudo no fundo do quintal em casa. O governo resolveu fazer isso como forma de, lógico, arrecadar mais impostos, né? Mas também de formalizar, porque com a filiação no microempreendedor individual, o empresário, né, no caso, ele se torna empresário, você passa a ter todos os direitos de INSS. Então é muito bacana, porque você tem direito à aposentadoria, você vai pagar, né, o INSS, mas você vai ter todos esses direitos. Para a mulher é super válido, porque ela passa a ter direito, inclusive, à licença maternidade, tudo. Se você tiver algum problema de saúde, tiver que ficar parado, você pode também dar entrada no INSS, você vai receber, tudo proporcional a um salário mínimo. Tá? O que vai ser declarado que você receba um salário mínimo. Mas aí, veja bem, ele tem muito detalhezinho, que para que você seja microempreendedor individual, você precisa atender os pré-requisitos. Um deles é esse aí, ó, você tem que ter, no máximo, um faturamento de 81 mil por ano. Você não pode ultrapassar esse valor, o que mensalmente aí dá 6.750. Pode até ser que um mês ou outro você fature mais do que 6.750, mas desde que num outro mês você venha faturar menos, porque no ano não pode ultrapassar 81 mil. Mas e se ultrapassar, professora, como é que faz? Aí você tem que solicitar o desenquadramento. Se você não faz isso, a própria Receita vai te desenquadrar, de microempreendedor, vai te jogar lá pro empresário individual e ainda te multa.
né? Porque você não pediu desenquadramento. Se acontecer isso e você não solicitar, ficar tipo, vamos ver aí até que vai dar. Achar que a Receita não tá de olho, ela tá de olho sim. E aí, além de te desenquadrar, tirar dessa categoria, você passa a ser o microempreendedor individual e aí vai gerar mais taxas, né? Os impostos vão ser maiores e etc. Tá? Então, é muito importante ficar atento. Onde que acaba que muito microempreendedor cai aí no erro? Eu vejo diversas lojas, vários clientes me procuram porque teve problema, né? Era um microempreendedor individual. E aí lembra que eu falei para vocês que tem um tipo de empresa que não precisa ter contador? Aí é o que eu falo. É divulgado dessa forma, o próprio governo, o Sebrae também, divulga muito que o microempreendedor não precisa de contador. Mas aí o empresário ele fica ali sozinho, sem ter quem dê apoio, quem dê os indícios do que ele está acontecendo no negócio dele, né? E aí, por diversas vezes, eu recebo algum microempreendedor que era microempreendedor, abriu sozinho a empresa, né, o CNPJ, e não tem contador. E aí acontece de que ele ultrapassa esse limite. Mas aí ele fala assim, não, mas eu tirei nota só de 81 mil, eu não tirei nota acima disso. Como que a Receita descobriu? Porque veja bem, lojas, vou dar o exemplo da loja, uma loja de roupa. Ela passa no cartão, somente no cartão, já 6.700 por mês. Aí a Receita, é lógico, a Receita não é boba. Se no cartão ela recebe 6 mil, em dinheiro ela está recebendo o quê? E hoje já é provado que você recebe, toda empresa, isso são pesquisas de mercados que são feitas, já é provado que em dinheiro, hoje a média que se recebe é 30% pelo menos do valor que você vende em cartão. Então, olha só, se você já tira, já passa na maquininha do cartão R$ 6.750 e não está declarando, e está declarando que é MEI, a Receita vai te multar, vai te pegar e vai te desenquadrar. Porque em dinheiro você tem que ter, a não ser que você tenha um tipo específico lá, sei lá, de negócio que seja, mas aí você precisa provar para a Receita e ela vai saber disso, né? Que o seu negócio recebe única e exclusivamente via cartão. Se for, aí tudo bem. Mas um comércio normal, varejista, que é normal ter dinheiro e cartão, a Receita ela consegue realmente pegar. E aí ela vai lá, multa o microempreendedor, desenquadra ele, coloca ele como negativo para a Receita, e aí gera uma confusão enorme, né? Então tem que ficar muito atento com isso. Se você. Outra coisa também que costuma pegar muito, o microempreendedor individual, ele tem um cartão de crédito em nome dele, pessoa física. E aí ele movimenta lá no cartão dele 10 mil por mês. Aí a Receita também consegue descobrir, porque vai cruzar os dados, né, CPF com CNPJ, e vai verificar, poxa vida, de onde que essa pessoa está movimentando isso? Aí você tem que ter a saída. Não, esses 10 mil que eu movimento é porque além de ser microempreendedor, eu sou funcionário em tal empresa. Aí tudo bem, então eu tenho lá meu salário, sei lá, de 4 mil nessa empresa, mas os 6 mil de microempreendedor dá os 10 mil, então ótimo. Aí tudo bem, mas você precisa ter a justificativa, porque se não houver uma justificativa plausível para o que está acontecendo, você vai ser multado do mesmo jeito, a Receita vai fazer o desenquadramento de sua empresa e é bem complicado. Então é melhor realmente ter muito cuidado, muita atenção, para que não caia nisso, né? Outro pré-requisito que precisa ser cumprido é esse aí, ó. O microempreendedor ele só pode ter um funcionário registrado, né? Na verdade, eu falo registrado porque, assim, a gente sabe que as empresas, elas acabam contratando muita prestação de serviço. Então, aí não conta como funcionário. Mas se houver a necessidade de contratar um funcionário para uma atividade, por exemplo, secretário, ou, sei lá, uma função que a gente sabe que é frequente... desculpa. A gente sabe que é frequente dentro da empresa, então é necessário que seja no máximo um funcionário, no caso de microempreendedor. E se eu contratar 2? Também vai ser desenquadrado. Mas mesmo eu tendo um faturamento de 81 mil, mesmo você tendo, uma coisa não isenta a outra. Você precisa ter todos os requisitos atendidos para de fato ser um microempreendedor individual, tá? Quando você abre o CNPJ como microempreendedor, o enquadramento ele é automaticamente feito pelo Simples Nacional, que é a forma de tributação, né?
E aí, olha só que bacana, o imposto que vocês vão pagar, se for MEI. Se você for prestador de serviço, vai pagar R$ 57,25. Se for comércio varejista de produtos, R$ 53,25. Então, realmente é bem em conta, né? Para você ter direito à aposentadoria, todos os benefícios do INSS, já fica tudo certo, né? A aposentadoria que é o máximo e até também a questão a questão de quando é mulher, né, ter a licença, maternidade e tudo mais. E aí, depois da gente conhecer todos os tipos de empresa, eu pergunto para vocês, qual é a melhor empresa que a gente, qual a melhor opção de empresa que a gente tem para abrir? O que vocês acham? Essa pergunta ela não tem, na verdade, uma resposta não, sabe? Porque as análises para esse tipo de escolha, elas são análises feitas isoladas, porque dependem muito do tipo de negócio, né? Depende muito, por exemplo, do volume de capital que você está injetando na empresa para poder definir qual é o tipo de empresa que você vai abrir. Por exemplo, se eu tenho 1 milhão para poder investir na empresa, eu não posso abrir como um MEI, né? Eu não posso abrir uma Eireli, eu não posso abrir sei lá, então você vai depender, se vai ter que ser uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada. Essas análises, elas de fato são isoladas, porque depende muito de cada situação. Depende da quantidade de sócios que vão estar envolvidos, se você vai ser sozinho, depende do produto que você quer fazer, do objetivo e da operacionalidade do seu negócio. Por exemplo, se você vai abrir uma empresa, que é uma empresa que vai mexer com recursos financeiros, um banco, por exemplo. Você não pode abrir nenhum tipo de empresa que não seja sociedade anônima. É obrigatório ser uma sociedade anônima, né? Então tem todos esses detalhezinhos aí. De fato, nesse momento para você fazer essa escolha, a melhor coisa que tem se a fazer é você ter contratado uma empresa de consultoria, uma empresa que vai auxiliar aí na tomada de decisões, nas análises de todos os dados que você possui, a análise de mercado. Lembra que a gente falou lá no início que antes de iniciar qualquer coisa, você deve fazer todo o planejamento para saber se seu produto vai ser aceito no mercado, se o seu tipo de atividade ou produto que você está querendo empreender, se ele realmente é viável para a região que você está inserida, né? Então, tudo isso aí depende muito e ele tem que ser feito realmente essas análises isoladas para não cair aí no erro de perder, de tomar uma decisão errada. Porque, veja bem, você pode até mudar a empresa depois. Eu abri sei lá, uma firma individual e agora eu quero ser Eireli. Posso? Pode, não tem problema. Mas qualquer alteração de cadastro que você for fazer, seja de endereço, o tipo de empresa, o tipo de atividade que você vai desenvolver, qualquer tipo de alteração, inclusão ou exclusão de sócio, gera despesa, você tem que pagar taxa para o governo. Qualquer tipo de alteração. E não são taxinhas pequenas, algumas taxas são até altas, mais de R$ 300, 400, 600, vai depender muito também do tipo de empresa. Então, por isso que é importante ter uma coisa bem certa, definida, antes de fazer qualquer escolha, né? Para que você não tenha que daí 1 mês ou 6 meses, sei lá, tá fazendo alteração e gerando o quê? Mais despesa para o seu negócio, né? Então, isso é bem importante ser definido aí antes de iniciar todo o processo. Por isso que é interessante você ter alguém do seu lado que vá te dar todo apoio, que vai te dar toda a segurança na certeza de que vocês estão escolhendo realmente as alternativas corretas. Pessoal, só antes de acabar aqui, da gente finalizar nossa aula, eu quero aproveitar aqui e pedir para vocês, quem tiver aí Instagram, rede social, me segue. Eu tenho uma página Treinando Pessoas Contábil e Professora e Contadora, são 2 páginas distintas. Tenho a minha página também no YouTube, meu canal no YouTube, e a partir de agora eu vou estar lançando diariamente vídeos acerca do empreendedorismo, acerca da gestão de um negócio de um modo geral. Vai ser bem interessante, vai ter participação de pessoas dando entrevistas, falando também sobre experiências, né? Então vai ser muito bom. Aí sigam lá para que vocês fiquem por dentro, saibam o que está acontecendo no mundo dos negócios, né? As alternativas que vocês têm, ideias também de marketing e tudo mais. Então sigam lá, tanto no Instagram como no meu canal no YouTube, para que vocês fiquem atenados, ok?
Então vamos lá, para finalizar. Como definir qual vai ser o tipo de melhor empresa para o seu negócio? É o que eu falei. Contrate realmente uma pessoa específica para que você consiga realmente ter isso aí definido da melhor maneira, né? Para que você não caia aí, não tenha nenhuma surpresa posteriormente, ok? Então é isso, nossa aula de hoje está encerrada. Nós falamos aí bastante coisa sobre a questão do empreendedorismo. Caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram falar alguma coisa, esse é o momento, tá? Para que a gente consiga sanar. Se vocês também quiserem deixar, podem deixar aí nas perguntas algum comentário, questionamentos, tá? A gente pode prolongar, eu posso passar algum material à parte para que vocês trabalhem, leem também. A aula de hoje ela vai ficar disponível lá no Moodle, tá? Na plataforma que vocês acessam. Então, caso vocês queiram retornar para poder relembrar alguma coisa que foi falada, vai estar lá disponível, ok? E no mais é isso. Agradeço a todos pela atenção, pela paciência, né? Obrigada. Tenham todos uma boa noite. E até quarta que vem, nossa próxima aula, onde a gente se encontra aqui no mesmo horário, ok? Então é isso, pessoal. Até mais. Fiquem todos com Deus.